E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Estou aqui hoje para falar um pouco sobre a redação do Enem, né? Em específico, a questão do 1000, da nota 1000, quem tira, né, 1000 na redação. Então eu vou falar um pouco sobre algumas dicas, alguns macetes, vou dar na verdade, vou passar para vocês alguns padrões, certo, entre aspas, que você também pode aplicar nos seus textos e atingir o 1000 ou até perto de 1000, né? Os mais de 900, que também acaba sendo uma ótima nota e uma ótima forma de você se dar bem na redação do Enem. Então, será que tem algum segredo, alguma forma, alguma maneira de você tirar 1000 na redação? É isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes de a gente começar, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Seguinte, meu povo, vamos lá, né? No início eu falei, né, sobre os padrões das redações de nota 1000 e vamos falar um pouco sobre isso primeiro. Como assim padrões? Quando eu estava estudando, né, para Enem, e no início eu peguei mais a parte de redação, porque era a minha maior dificuldade, era o meu calo, eu comecei a treinar. No início foi mais a parte da argumentação, que eu ainda vou falar nesse vídeo aqui sobre isso. Então, depois que eu já estava argumentando bem, já fazia várias redações por semana, eu pensei assim, pô, o que eu posso fazer para potencializar mais ainda a minha nota? Porque eu sempre estava liberando os 900, mas eu não tirava mais de 900. Então, o que eu fiz? Peguei uma cartilha, que é a cartilha do Lucas Selp. Ele também produz vídeo aqui no YouTube e tudo. No tempo que eu estava estudando para o vestibular e tudo, eu acompanhava bastante ele. E ele disponibilizou, né? Eu não sei como funcionou. Enfim, foi uma cartilha com as redações de nota 1000 do Enem 2018, acho que foi 2019 também. Eu não sei se está atualizada, mas no tempo foram desses anos que eu peguei. E aí eu tive o acesso a todas as redações de nota 1000, né, da galera. E aí eu fiz uma análise crítica de cada redação e o que elas tinham em comum, né? Então eu li todas as redações mesmo. Li uma por uma de cada estudante e fui grifando assim, fui anotando no papel, né, a parte, no rascunho, o que tinha em comum entre elas. E para mim isso é o padrão. Porque se repete nas redações, você pode aplicar isso também nos seus textos, nas suas redações. Porque quando você aplica, a sua chance de acertar, a sua chance de potencializar e de chegar mais perto do 1000 aumentam cada vez mais. E aí, a partir desse rascunho, a partir dessas dicas que eu selecionei, que eu guardei para mim, eu comecei a aplicar. Né? Eu comecei a aplicar nas minhas redações e foi assim, dito certo. Porque a partir do momento que você coloca esses padrões nas suas redações, as suas chances de acertar mais de 900, de tirar mais de 900 na redação, aumentam mais. E foi o que aconteceu comigo. Eu passei a tirar mais de 900 em todas as redações seguintes. Então, é o que eu vou falar nesse vídeo e eu quero que você pegue um papel e uma caneta também para anotar esses padrões e aplicar nos seus textos. Vão ter algumas também que eu acho que você já está estudando para o Enem, né, na parte da redação, já deve estar usando também, já deve estar aplicando, porque tem alguns padrões que já é de conhecimento público, a maioria dos estudantes já conhecem, já sabem, até mesmo por conta dos professores que falam bastante, que batem na tecla, mas tem uns também que são implícitos, que não estão muito visíveis e que eu também vou falar aqui nesse vídeo. Vamos lá. A primeira coisa é em relação à tipologia textual. A gente sabe que no Enem, né, a redação que a gente faz, o texto que a gente produz, é a partir da tipologia textual dissertativa argumentativa. Então você nunca pode, por exemplo, colocar eu acho que o tema, nunca na primeira pessoa, sempre na terceira pessoa do singular. A sua forma de estruturação também, dissertando, falando a respeito do tema, argumentando também, sempre na terceira pessoa do singular, tendo sempre um posicionamento crítico. É uma característica de todas as redações de nota 1000. Então esse é o primeiro segredo, né? Você saber argumentar, você ter um posicionamento crítico e ter essa noção da tipologia textual, que é a dissertativa argumentativa. E dentro dessa tipologia textual, a dissertativa argumentativa, você tem que ter em mente algumas coisas. Quais delas? Primeiro, a estrutura, né? A estrutura, nós sabemos que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? No desenvolvimento, a gente divide em dois. Tem redações também que eu já vi, por sinal, não redações de nota 1000, mas eu já vi redações mais de 900, que dividiram o desenvolvimento em três partes. Então tem D1, D2 e D3. Mas não é muito usado não. Só que também não está errado. Mas todas as redações, né, nota 1000, que eu vi, que eu tive acesso, só tem D1 e D2. Então, para que colocar D3? Fica só no D1 e D2 que está ok. E aí tem introdução, D1, D2, conclusão. Então nós temos 4 parágrafos, certo? Desses 4 parágrafos aqui, cada um tem uma forma específica e única de ser produzido, de ser estruturado. Como assim? A introdução
Normalmente a introdução das redações de nota 1000 sempre tem uma alusão no início. Tem algumas que não tem, então isso é relativo também. Se você coloca uma alusão na introdução, você tem que relacionar com o tema, depois você coloca a tese, que é o seu posicionamento crítico, é como vai ser organizado mesmo as ideias, digamos assim, em seu texto, e como você vai argumentar em cima dessa tese, desse posicionamento crítico, certo? E o projeto de texto, né, que é a causa, a consequência, causa 1, causa 2. Quem já viu o vídeo meu aqui de modelo pronto já deve saber como é que é isso, porque eu já expliquei bastante. Então, na introdução, são esses os critérios que você tem que seguir, certo? E todas as redações de nota 1000 têm, eles usam, né, eles colocam nas redações deles esse mesmo critério. Tem esse critério de você relacionar com o tema, o repertório que você traz, apresentar o tema, colocar a tese e o projeto de texto. Então, é o primeiro passo. Você tem que seguir essa estrutura. E como é a estrutura do desenvolvimento? A estrutura do desenvolvimento é basicamente o projeto de texto, que você já tinha mencionado na introdução, junto, né, com a argumentação. Então, na introdução você só citou, você falou, por exemplo, a causa do problema. Já no desenvolvimento você tem que argumentar. E aí você argumenta em cima desse projeto de texto, ou da causa, ou da consequência do problema, do tema da redação. Depois, você vai trazer um repertório sociocultural. Nesse caso, todas as redações de nota 1000 têm um repertório de desenvolvimento, tanto no D1 como no D2. Então já anota também outro segredo aí. Você precisa ter um repertório, você precisa colocar um repertório no seu desenvolvimento. É obrigatório, certo? Então você tem que colocar tanto no D1 como no D2. Na introdução é opcional, você coloca se você quiser, mas no desenvolvimento tem que ter. E como você coloca um repertório, independente do parágrafo que tem esse repertório, você tem que relacionar com o tema e com seus argumentos. Você tem que fundamentar, você tem que mostrar o porquê de você estar inserindo esse repertório. E aí, a partir disso, quando você faz essa relação entre o repertório com o tema, com seus argumentos, você finaliza o parágrafo de desenvolvimento, tanto D1 como D2, certo? A diferença mesmo é essa questão do projeto de texto. No D1 você vai falar da causa do problema e no D2 da consequência do problema. Já em relação à conclusão, você só precisa seguir aquele passo a passo, que é o agente social, quem vai resolver o problema, responder no caso, né, as perguntas. Colocar o agente social, quem vai resolver o problema, a ação, o que ele vai fazer, né, o que vai ser feito, o modo e o meio, como isso vai ser feito, a finalidade, qual é o intuito disso, né, para quê, qual é o intuito, por que você está propondo, está trazendo essa proposta de intervenção, e o detalhamento, que em outras palavras é uma argumentação também, né, só que não é uma argumentação do desenvolvimento, mas sim da conclusão. É uma argumentação em cima da sua proposta. Então, onde você vai detalhar, vai explicar melhor como a sua proposta de intervenção, a sua solução, no caso, vai ser efetivada na prática, né? Como ela vai ser, como a gente pode observar lá na prática. E aí tem o fechamento também do parágrafo, né? Que eu sempre gosto de trazer uma progressão textual, uma relação com o repertório de um outro momento que eu fiz essa alusão, que eu trouxe um outro repertório, no caso. Isso também é um outro segredo que está entre essas redações de nota 1000, porque a galera sempre gosta de sempre repetir um repertório que já tinha sido dito em um outro momento, porque traz essa ligação, essa conversa entre os parágrafos, essa relação entre os parágrafos distintos e mostra mesmo que o texto está único, está completo, que você não colocou nada à toa. Pelo contrário, foi tudo inserido de uma maneira muito mais intencional. E isso também é uma característica das redações de nota 1000. Então, basicamente isso, a estrutura mesmo, você tem que seguir o passo a passo, a introdução, o desenvolvimento 1, 2, a conclusão, seguindo essas dicas, esses critérios, né, que estão dentro da estrutura dessa tipologia textual, que é dissertativa argumentativa, exigida na redação do Enem. Um outro ponto também que eu percebi nas redações de nota 1000 é a questão do vocabulário. O vocabulário é rico, assim, não tem muita repetição de palavras. Então, por exemplo, eu vejo muito estudantes que têm uma estrutura, têm essa noção, como eu estava falando no início, mas não tem um vocabulário bom. Então sempre fica repetindo sociedade, a palavra sociedade. Sociedade, sociedade, sociedade. Então assim, isso fica muito maçante no texto, fica pobre de vocabulário. O corretor percebe que você não tem um bom domínio, né, do vocabulário, de trazer outras palavras, de enriquecer seu texto. Você pode substituir por coletividade, por população, público, povo, pessoas, comunidade. Então assim, é quando você enriquece isso no seu texto. E uma ótima forma de você treinar isso é uma dica, por sinal, que eu fazia muito isso. Como eu não tinha um bom vocabulário, a forma que eu encontrei para resolver, para atenuar esse meu problema, foi o uso de sinônimos. Então eu peguei o aplicativo, eu digo o aplicativo no caso, e quando eu fazia o meu texto, se eu usasse, né, a palavra população, eu já riscava
e eu não podia mais usar no meu texto. Então eu tinha que encontrar uma outra palavra se eu quisesse mencionar em outro momento essa ideia de população. Então eu substituía por sociedade. Entende? Então eu pesquisava. No início eu ia pesquisando mesmo, porque assim eu ia treinando, e aí com o tempo eu nem precisava mais pesquisar, porque já estava tão aqui internalizado, eu já tinha feito tanta redação, que já tinha virado um hábito, eu já sabia um sinônimo, uma palavra semelhante a ela, para poder substituir e não repetir. Então isso é uma ótima forma de você ganhar vocabulário, de você praticar, de você treinar antes, e não ficar repetindo, porque fica pobre no seu texto, visualmente, né, esteticamente. Então esse é um outro segredo também, um padrão que a gente encontra nas redações de nota 1000, a questão do vocabulário. Uma outra questão também que eu percebi muito na galera que tira 1000 na redação, que é em relação à argumentação. O pessoal argumenta muito. Eu sempre trago aqui os modelos prontos de redação para facilitar o estudo de vocês, deixando uma maneira muito mais prática e acessível de produzir o texto, o mais perto possível, seguindo esses padrões das redações de nota 1000. Só que se você não argumenta, você não vai tirar 1000, nem mais de 900, porque você tem que argumentar. E a galera que tira 1000, se você perceber, né, se você olhar, ler esses textos nota 1000, você vai notar que essas redações têm muita argumentação. São 5, 6 linhas só de argumentação, só falando do tema. Porque se você não fala do tema, o corretor percebe que você não sabe, que você está ali só enrolando. E isso a nota vai descer. Então, para que isso não aconteça, você tem que argumentar. Você tem que mostrar mesmo que você sabe do tema. E por mais que você não saiba do tema, tem formas, tem métodos de você resolver isso ali, naquele momento, na prática, que eu já falei aqui também no canal. Então dá uma olhada depois no vídeo. Foi um vídeo de redação, eu acho. Um vídeo falando redação do zero, né, para quem estava começando. Então dá uma olhada depois, caso você queira. Também é uma ótima forma de você treinar essa questão da argumentação. Mas é isso, você tem que argumentar, você precisa trazer seu posicionamento crítico. O que você pensa sobre o tema. Porque o corretor, ele não é burro. Ele sabe quando o estudante tem domínio do assunto ou quando ele não tem. Então a ótima maneira de você potencializar sua nota, de você chegar mais perto do 1000, é argumentando. É relacionando com o tema, com o repertório, com o que você pensa mesmo, com o que você defende, com o que você acredita a respeito do tema. Um outro segredo também, e um padrão, né, no caso, que eu percebo muito nas redações de nota 1000, é em relação ao repertório, porque o repertório nunca é aquele repertório assim que todo mundo usa, clichê. Sempre a galera traz um repertório diferente que ninguém nunca usou. Teve um estudante mesmo que tirou 1000, se eu não me engano, que usou a Bíblia. Então assim, são repertórios assim distintos, diferentes mesmo, que únicos, que ninguém usa. Não estou falando que se você usar um repertório único, sua nota vai ser 1000. Mas estou falando que já é um passo na frente. Já é uma forma de você estar ali perto, entendeu? Porque sua redação vai ser um destaque, vai ser um pouco diferente dos demais, né? Quando o corretor está lendo, ele lê várias redações, então, a partir do momento que ele bate de cara com um repertório diferente, que ninguém nunca usou, de um autor que ninguém nunca falou, né, saindo do clichê, do óbvio, sua redação já fica um pouco mais diferenciada. Um outro ponto também muito importante, e que eu percebo nas redações nota 1000, é em relação ao espaçamento, a margem, concordância, né, erro de ortografia, rasura. Então tudo isso também é um critério. Por sinal, é avaliado na competência 1 da redação do Enem. Então você também tem que ficar atento a isso, deixar uma letra mais legível, espaçamento, né? Eu acho que é um critério também muito importante. Você tem que deixar a sua redação bonita, né, esteticamente, quando o corretor bate de cara assim, né, na sua redação. Tem que deixar uma proporção também, né, entre a introdução, o D1, a conclusão. Normalmente a introdução eu sempre deixo em torno de umas 4 a 6 linhas, porque você só vai citar, só vai mencionar o tema da redação e trazer o projeto de texto. No D1, como a gente já argumenta, então o ideal é que tenha mais linhas, então eu gosto sempre de colocar em torno de umas 8, 9, 10 linhas até, D1 e D2, e na conclusão sempre em torno de 6 a 8 linhas. Então toda essa questão da proporcionalidade entre o D1, a introdução, o D2, a conclusão, ou também o espaçamento, letra legível, vocabulário, então tudo isso, essa questão de concordância também nominal, verbal, crase, uso da vírgula, ponto de continuação, travessão, então tudo isso é avaliado também e você precisa ficar atento para não perder ponto por bobeira. Uma outra coisa também que eu percebi é que as redações de nota 1000 não tem título. Eu me lembro que eu perguntei uma vez para minha professora se não tinha problema, né, colocar título, porque eu gostava de colocar título. Por sinal, teve uma redação que eu tirei 960, que eu usei um título, né, na minha redação, mas eu percebi que as redações de nota 1000 não tem. Não estou falando que está errado, mas se as redações de nota 1000, né, hoje em dia não tem um título, eu acho que não precisa colocar, né? Tenta deixar o mais perto possível essa redação, seu texto, dessas redações de nota 1000. Porque quanto mais você se aproxima, quanto mais você usa os padrões, quando você aplica, na verdade, em seu texto,
a sua chance de tirar 1000 aumenta cada vez mais. Então era isso que eu queria falar com você nesse vídeo. Tem segredo sim, tem padrões que você pode estar usando, como esse que eu te falei, alguns padrões, alguns macetes, para você deixar o mais perto possível a sua redação, o mais semelhante possível no caso. Porque eu acredito que com isso você vai sim ter um bom desempenho na redação e vai chegar mais perto dessa nota que você tanto deseja. Mas no geral é isso. Tá aí alguns segredos, né? Alguns macetes para você chegar mais perto do 1000. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, falem nos comentários que eu estou respondendo vocês. E no geral é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.